Super TV apresenta Entre Linhas com Luciane Cardoso. Olá, hoje no Entre Linhas o nosso protagonista é o pão nosso de cada dia. E eu estou aqui no Quiosque Café, que fica na Estrada Vicinal Iperó, Sorocaba, com a entrada logo ali, a primeira entradinha da Floresta Nacional de Ipanema, para vocês se localizarem. E a dona Ruth, que é a proprietária, vai nos ensinar a fazer um pão a partir de uma fermentação natural. Vamos lá? Esta é a dona Ruth. Tudo bom, dona Ruth? Tudo bom. Ela é proprietária do Quiosque Café, que faz uns quitutes, ó, que se você não parou aqui, dá uma paradinha para experimentar. E hoje ela vai ensinar a fazer um pão doce. É cuca, na verdade, é isso? Uma cuca de frutas. E o que precisa, dona Ruth? Quais os ingredientes? Então, a gente vai usar ovo, farinha, o fermento, que é o fermento natural. Que depois a senhora vai ensinar a gente também como é que faz, né? Aham, o fermento natural. Vou colocar umas frutas cristalizadas, mas geralmente eu só faço com maçã e abacaxi, que é o recheio. Aí depois que ela crescer, eu vou fazer uma massinha de manteiga e farinha para ficar crocante. Para enfeitar, só como cobertura. Então, mão na massa. Vamos lá. Então, a gente vai pegar 200 ml dessa mistura aqui, que é o fermento natural. Vai pôr aqui. Vamos colocar 100 ml de óleo. Essa receita vai leite, dona Ruth? Não. Não? Essa não. Um ovo. Essa vasilhinha aqui dá 150 gramas de açúcar. Então, uma medidinha dessa, 150 gramas de açúcar. Corresponde a uma xícara, dona Ruth? Não chega a uma xícara? Não. Dá meia xícara mais ou menos de açúcar. Aí dá uma mexidinha. Isso. Mexe bem, incorpora bem. Quem que ensinou a senhora a fazer pão? Então, eu já fazia pão com fermento normal, né? Aí um dia eu fui para Minas visitar minha filha e uma senhora de lá me deu essa receita do fermento, né? Ela me deu a receita do fermento e eu comecei a fazer pão pro com pessoal esse aqui, fermento? para minha família comer. Aí comecei a vender os pães, né? Comecei a vender os pães, aí depois tive a ideia do quiosque e fui fazendo. E há quanto tempo a senhora está com o quiosque? Há 2 anos. 2 anos. Foi logo no comecinho, então, da pandemia, um pouco antes da pandemia. Foi, antes da pandemia. Eu até achei que não ia dar certo durante a pandemia, mas graças a Deus deu certo. Qual que é o carro-chefe, assim, que tem que ter, que todo mundo quer apreciar dos seus quitutes? Então, é a bisnaga, né, que o pessoal gosta muito. Que a senhora que faz também. Isso, é a bisnaguinha de leite que eu que faço. O pão caseiro e os salgados, né, os salgadinhos, que é coxinha, bolinho de queijo, carne, né, todos os salgadinhos o pessoal gosta muito. E é tudo feito aqui, Tudo feito nessa aqui. cozinha? É, nessa cozinha. Uma pitada de Pitadona. sal, mais ou menos uma colherzinha de café de sal. Feito isso, nós vamos pôr a farinha. A farinha, você não tem uma medida exata. Você vai colocando e mexendo e vamos sentir a consistência. Pode pôr mais, porque ela vai bastantinho. Ela vai ficar uma massa meio grudenta? Isso, Nesse uma massa, ponto? uma massa bem, daqueles pão de forma, bem grudentinha. Aí nesse potinho tinha quanto mais ou menos de farinha? Ah, tinha meio quilo. Meio quilo, mais ou menos. E é uma receita rápida, né, dona Ruth? É rápido. Aí depois que você montar ela, como é fermento natural, se for no inverno, você tem que deixar de 10 a 12 horas crescendo. A massa? É. Nossa, não sabia. Se for no verão, umas 6, 8 horas ela já cresceu, você já pode pôr no forno. Então todo esse processo, ele é assim, bem demorado, né? Isso, não é eu vou igual o que a colocar gente mais faz um em casa pouquinho. que
é um pouquinho mais rápido, né? Com aquele outro tipo de fermento. Aquele lá, 45 minutos, você já coloca o pão no forno, né? Esse não. Esse você tem que esperar para dar a consistência, senão ele não cresce. E fica uma massa bonita, né? Eu tô olhando aqui, ó. Tô sentindo o aqui, cheirinho da ó. massa e a massa tá ficando muito bonita. O cheirinho do fermento, você vai misturando na massa, o fermento natural, ele dá a impressão que você já colocou essência de baunilha e você nem colocou. Fica muito gostosa a massa. E sente realmente a diferença na hora da degustação daquele pão que a gente usa, aquele fermento que a gente compra, né, no supermercado, para esse natural? O sabor é outro, é muito diferente. Aí você unta a forma. Essa receita, na verdade, ela pode... É que aqui a senhora vai fazer um pão doce, né? Que é a cuca. Mas se fosse aquele pãozinho comum, né? Que a gente come no dia a dia, já pararia em que ponto? Então, se fosse para fazer o pão que eu vendo ali, aí a gente iria fazer a massa mais firme, sovar ela e deixar ela descansar. Aí deixa descansar por umas 4 horas, depois volta, abre a massa, abre ela na bancada e enrola os pãezinhos. Corta umas 500 gramas, mais ou menos, cada pão. Aí o mesmo tempo de crescimento também? Isso. Aí você pode deixar umas 8, 10 horas crescendo para poder assar. As mulheres antes elas ficavam muito mais tempo na cozinha, né? Sim. Então, e hoje em dia, né, por isso que tem essa rapidez, né? As pessoas querem tudo pronto, tudo rápido. Tudo para ontem, né? E é difícil, né? Porque aí você acaba comendo coisas que não é muito legal, né? Porque não é muito saudável, muito processado, né? Tem que ter essa paciência, esse carinho com o pão, com a alimentação de forma geral, né? Para quem trabalha com o alimento. Vamos agora montar a nossa bela cuca. Aí você vai pegar as colheradas e pôr aqui no fundo. Você pega umas colheradas. Aí você vai colocando aos poucos. Isso. Você não é ir despejando igual a gente faz às vezes como se fosse num bolo. Não, porque depois você vai pôr as frutas. Tá. E ela vai crescer, então ela vai se envolver toda nas frutas. As frutas vão entrar dentro dela. É como se fosse camadas, dona Ruth. A senhora faz essa camada e depois põe uma outra camada de massa. Então, agora estão indo as fatias de maçã. Essa maçã comum que a gente encontra no supermercado ou na feira, né? Isso mesmo. Com casca e tudo, né? Eu ponho com casca. Eu no abacaxi não dá, mas o que der para fazer com casca, eu faço tudo com casca. Para reaproveitar bem o alimento, né? E o abacaxi tem diferença? Se é o pérola ou o Havaí? Tanto faz? Não. Tá. O que tiver no mercado mais barato. E as frutas cristalizadas? Pegar uma coisinha mais cheirosa. Normalmente em festas que a gente elabora mais, faz um bolo, um pão diferente, né? Você pode fazer essa receita em qualquer época do ano, né? E pode pôr as frutinhas também, porque fruta cristalizada é bom em qualquer época do ano, né? Vou colocar mais frutas e vou deixar ela crescer. Aí, quando ela cresce, o que ela vai fazer? Ela vai, os de baixo, a massa de baixo... Vai envolve tudo. As outras. E depois envolve as de cima também. Tá. Aí é que eu vou vir com aquela farofinha de manteiga e farinha. Manteiga com sal. Eu gosto de fazer manteiga com sal, que ela fica um gostinho assim agridoce. Aí você pra fazer a cobertura. Isso. Mas depois que ela crescer. Tá. Aí depois que ela crescer, você termina de finalizar ela e põe no forno. Logo a gente já vai ver a mágica aí da cuca pronta. E as frutas deixam ela mais, né, saborosa. Porque foi pouco açúcar, né? Já tem o próprio açúcar da fruta. Aí aqui é só deixar crescer. Aí quando passar as 8, 10 horas, aí faz a misturinha. Joga por cima e põe no forno. Joga por cima e põe no forno. Bom, enquanto essa massa cresce, né? A dona Ruth vai ensinar pra gente como que é a fermentação aí natural. Agora a gente vai começar o preparo do fermento natural. Vamos lá. Então, o fermento natural vai
uma colher de sal. Essa é a colher de sopa, né? É, uma colher de sal. Bem generosa. É. 5 de açúcar. 1, 2, 3, 4, 5. E 5 de farinha. Tá, daí o açúcar e farinha já é mais fácil de 2, lembrar. 3, 4, 5. Aí você vai pegar aqui a isca que você reservou, que você já fez o seu pão e reservou 500 ml para você fazer, reproduzir. E se não tiver, quem está fazendo pela primeira vez, como é que faz? Você pode fazer essa misturinha aqui, que eu fiz aqui, e colocar 1,5 litro de água e deixar por 15 dias descansando. Nossa, tampadinho. 15 dias. Deixa ele quietinho lá. Você mexeu na hora que você, né, preparou. Reserva. Tampa lá e deixa lá no cantinho, fora da geladeira, num lugarzinho que não pegue sol, que, Tá. né, que não tenha Arejado e sombra. arejado e sombra. Então, depois de 15 dias ele vai estar pronto, só que a pessoa tem que lembrar para não ter que esperar todos esses 15 dias de novo, fazer tudo de novo, que tem que guardar, né? 500 ml uma para mudinha. reproduzir. Tá. Isso. Então vamos lá, vamos Aí dar a uma mudinha. mexidinha e vamos colocar aqui. Mistura bem. E aí, Você acrescenta mais 3 copos de água, que é 1,5 litro. Aí você sempre vai ter para fazer 3 vezes, né? E uma sobra. para não ter que fazer o processo desde o começo, né? Aí, como eu faço, por exemplo, eu faço todos os dias, eu uso 3 receitas. Então, eu uso as 3 receitas de uma vez só. E aí eu já reproduzo novamente. Por causa da quantidade de É, pães que a eu senhora faço faz, mais. né? E aí já eu tenho na mudinha, para eu poder fazer ali a fermentação natural, eu tenho que esperar daí quanto tempo para esse fermento estar bom para uso? 12 horas. Ah, Se tá. tiver a mudinha, Só- 12 horas já tá pronto. Ou você faz o pão, ou você põe na geladeira. Eu à tarde, por exemplo, à noite, na hora que eu vou dormir, eu já ponho ele na geladeira, porque amanhã, 3 horas da tarde, eu faço o pão novamente. Entendi. Aí ele tá geladinho, a massa fica mais, fica melhor para mexer com a massa. Então a diferença para esse nosso fermento aqui que a gente acabou de fazer, que é natural, para um que a gente compra no supermercado, é mais o tempo, né? Porque, por exemplo, o fabricante ele vai fazendo um processo mais rápido, mais gente fazendo, né? Maior quantidade. Isso. Mas a gente pode fazer a mesma coisa em casa e muito mais. Sim, o pão saudável, por exemplo. O pão cresce do mesmo jeito, o pão fica grande do mesmo jeito, fofinho, macio, saboroso e saudável, né? E a gente vai testar isso tudo que a Dona Ruth está falando, hein? Agora a gente vai fazer aqui a farofinha que vai em cima da cuca. São 6 colheres de farinha. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E manteiga ou margarina? Isso, manteiga. Manteiga a temperatura ambiente, Isso, né? com sal, que ela fica um gostinho mais saboroso. Aí você coloca 2 colheres bem generosas também. Você mexe bem até virar uma farofinha, ela misturar bem. Ela tem que ficar toda misturadinha. Não pra pode ficar essas depois- partinhas, né, brancas Não. aí. Tem que estar tudo misturado. Tem que estar tudo misturado com a manteiga. Aí depois é só colocar em cima. Aí a gente vem e distribui em cima Ó, das frutas. olhem bem o ponto da farofinha. É. Fica uma farofinha bem mesmo, molhadinha. né? Aí distribui em cima das frutas. Conforme ela assa, ela vai incorporando na massa também. Agora esta cuca vai para o forno A quantos graus, Dona Ruth? a 180 graus por pelo menos uns 40 minutos. 40 minutos. Ele tem que estar pré-aquecido ou não tem necessidade? É bom. Uns 10 minutos, mais ou Uns menos? 10 minutos. Aí é isso. Então, daqui a pouco vocês vão ver a cuca já Assada pronta. A gente vai e fazer uma pronta. mágica, né?
45 minutos depois, a gente tem aqui esta cuca maravilhosa, a partir de uma receita de pão que vocês seguiram aí durante o programa. Se não seguiram, voltem lá, ouçam as medidinhas, a receita da Dona Ruth. Tudo certinho. E agora a gente vai aqui degustar essa cuca a partir da fermentação natural. Em qualquer época do ano, né, Dona Ruth? Sim, importante com certeza. é reunir a família e compartilhar uma receita dessa. Com certeza. Então, bora experimentar um pedacinho? Então agora a gente esperou esfriar um pouquinho, vamos cortar e ver como que ficou dentro desta cuca. Aqui as frutas. E ela ficou uma massa bem assim, Bem fofinha, maciazinha, né? é. Bem consistente. Gente, o cheirinho, que não dá pra vocês sentirem o cheirinho, nem vão sentir o gostinho. Vamos ver se é diferente mesmo, hein, Dona Ruth? Porque até agora acho que eu comi só os pães a partir do fermento aí, que não é o natural, né? É diferente mesmo o gostinho. É, né? É até meio... Não sei dizer se tem um azedinho, né? Mas com umas frutas, salgado e doce aqui, ó. Tá uma delícia. Dona Ruth, esse pãozinho aqui tem algum nome? Pão... É pão caseiro. Pão caseiro. É, pão caseiro. E tem A as bisnaguinhas bisnagas de leite. de leite, Isso. que é diferente. Ela é A um massa é pouquinho mais diferente. doce e esse aqui é um pouquinho mais salgado. Tá. E esse aqui a gente acrescenta o leite, né? Que dá um saborzinho mais... E esse aqui não vai leite. E esse não vai leite. Mas esse aqui é tão saboroso quanto. E são todos também a partir daquele fermento que a senhora ensinou. Dona Ruth, a senhora estava me contando também que a senhora faz pães salgadinhos sob encomenda. Então Sim. fala o WhatsApp aí pra gente da Dona Ruth, para quem quiser encomendar aí os quitutes da Dona Ruth. Sim, então. Para encomendas, então esses pães eu faço eles recheados com presunto e queijo, calabresa, toucinho, né? Torresmo, né? Que Torresmo. falam também. Torresmo. E aí quem quiser encomendar, o meu WhatsApp é 99634 5399, DDD 15. Então, fico esperando. Eu espero que gostem E os salgadinhos também, né, Dona Ruth? e dos salgadinhos que a senhora para faz. festa. Então, eu faço salgadinhos para festa, R$ 45,00 o cento. E quem quiser encomendar, encomende uns 3, 4 dias antes para eu me programar para a sua festa ser um sucesso. Coxinha, esfirra. Coxinha, esfirras, bolinhos de carne, bolinho de queijo, risoles, esfirra, o que você quiser. E esfirra também vai a fermento natural, né? Que a gente Isso, aprendeu a massa hoje. com fermentação natural. Muito bem. Então, espero que vocês tenham gostado aí do nosso programa de hoje, com as delícias aqui da Dona Ruth. Próxima vez que você passar na Vicinal, Peró, Sorocaba, dá uma olhadinha pro ladinho, né? Quem tá vindo de Peró, olha pro lado direito. Quem tá vindo de Sorocaba, olha pro lado esquerdo e avista ali a placa Quiosque Café. Vem bater um papo aqui com a Dona Ruth. Muito legal conversar com ela. Então, fiquem ligados na Hiper TV, que a gente se vê.